Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. O quê? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. E exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 e exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Boa noite, irmãos. Que a paz repouse sobre o seu lar, sobre a sua família. Que alegria poder, mais um dia, podermos estar aqui reunidos e declarando que o nosso Jesus é bom, que o nosso Deus é maravilhoso. Você já parou para pensar em tudo aquilo que Deus fez e ainda tem para fazer pela sua vida? Ontem eu estava compartilhando uma palavra que Deus assim tem falado muito forte no meu coração e eu quero compartilhar com você nesta noite. Deus, Ele escolhe pessoas. Ele não escolhe templos, ministérios, Ele escolhe pessoas para que essas pessoas sejam usadas por Ele dentro do ministério, né? E você que está aí, você foi um escolhido do Senhor, para você fazer a diferença, tanto aqui na cidade de Lindóia, por onde você passar. Que nesta noite nós possamos exaltar, que nessa noite nós possamos glorificar, né? E exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, adorarei,
Não me interrompa, eu quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Oh, com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu um livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, adorarei, não me interrompa, eu quero adorar. Eu li que o véu do templo se rasgou. Eu li que agora eu posso adorar. Com o sangue que Jesus por mim derramou, me deu um livre acesso para entrar. Ninguém agora vai sentir por mim a tão real presença do Senhor. Sou sacerdócio real, sou um povo adquirido, sou mais um escolhido para ser chamado de adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, 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 não me interrompa, eu quero adorar. Adorarei, adorarei, pois o véu está rasgado, eu posso entrar. Adorarei, 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 não me interrompa, eu quero adorar. Glória a Deus, que nada possa impedir você de adorar o Senhor. Nesta noite nós vamos ter um bate-papo aqui com o pastor João Carlos, Felipe, a Stephanie, a Jennifer, né? Jennifer, Stephanie, né? E vai ser algo produtivo, vai ser algo de, eu acredito, de muita bênção para a minha vida e para a tua vida, né? E nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico nesta noite. Vamos? Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas
mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Boa noite, meus queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja derramado no coração de todos vocês que estão aí dentro de casa, você que está aí no seu sofá, você que está aí nos acompanhando por essa live. Hoje nós estamos aqui com um propósito dentro do nosso coração, e o propósito é adorar, exaltar, glorificar o nome santo e bendito de Jesus. Hoje nós queremos estar tendo uma conversa aqui com os nossos irmãos. Está conosco aqui o nosso irmão Diácono Felipe e também a nossa irmã Jennifer. Nós convidamos eles para estar
falando um pouco a respeito de suas vidas, também dos seus testemunhos. Eu tenho certeza que nós seremos edificados nesta noite pela vida desse casal, que vai estar falando a respeito de como eles chegaram a conhecer a Cristo Jesus. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para o Felipe aqui, e também para a nossa irmã Jennifer, que vocês se apresentassem para aquelas pessoas que talvez estejam nos acompanhando, assistindo, que ainda não conhecem vocês. Fala o seu nome, o nome do papai, o nome da mamãe, família, se tem irmãos, quantos tem. Vamos começar com o nosso irmão Diácono Felipe. Primeiramente, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo aí através dessa live. Quero te cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Felipe, tenho 6 irmãos. O meu pai ele se chama Jaime e a minha mãe ela se chama Edinalva. Meus pais eles nasceram na Bahia e eu nasci em São Paulo, em Várzea Paulista. Vivemos um tempo em São Paulo, depois vivemos um tempo na cidade de Jacutinga. Hoje meus pais eles moram na cidade de Jacutinga e eu já estou aqui na cidade de Lindóia há mais ou menos uns 12 anos. Então, para aqueles que não me conhecem, agora está conhecendo. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Jennifer, eu tenho 21 anos. Eu tenho 5 irmãos. A minha mãe se chama Sandra e o meu pai Marcos. Meu pai já é falecido e a minha mãe está aí. Glória a Deus. Eu faço parte dessa igreja, sou líder do Ministério de Dança, tanto Shekinah quanto Ágape. E estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Que maravilha poder ouvir aí a apresentação dos nossos irmãos. Felipe, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você disse que os seus pais são da Bahia. E eu quero perguntar para você, como que foi a sua infância? Você pode relatar um pouquinho para os nossos irmãos que estão em casa, como que foi a sua infância? Sim, com certeza. Na verdade, os meus pais eles são da Bahia, só que quando eu nasci nós morávamos em São Paulo, nós morávamos em Franco da Rocha. E eu vivi ali em Franco da Rocha até os meus 5 anos. Então, da cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, eu não tenho muitas lembranças. Mas logo após ali, a gente foi morar na cidade de Jacutinga, onde o pastor também já morou. E eu morei na cidade de Jacutinga ali 5 anos. Quando eu vim para cá, eu tinha 10 anos de idade. Então, a minha infância foi uma infância muito boa. A gente pegou uma época muito boa, né? Em que a gente saía, jogava bola, brincava ali de polícia e ladrão. E eu me lembro que uma coisa que eu gostava muito de fazer na minha infância era soltar pipa. E os meus irmãos mais velhos, eles falavam que eu era viciado em soltar pipa. E eu me lembro que minha mãe e o meu pai, eles me proibiam de ficar saindo de casa para ir para a rua soltar pipa. Eles achavam perigoso. E o que eu fazia então? Eu era um pouco arteiro. E eu acordava pela manhã, eu deixava o pipa já todo preparado à noite, escondido debaixo da minha cama. E acordava logo pela manhã, que meu pai saía para trabalhar. E eu dava um jeito de sair da casa sem a minha mãe ver. E aí eu só voltava no final da tarde. Só que enquanto eu estava ali divertindo, soltando pipa, na minha mente eu já estava traçando aquilo que ia acontecer comigo quando eu chegasse em casa. Porque eu sabia que quando eu chegasse, a cinta ela ia estralar. E todas as vezes era assim, aí quando eu chegava em casa, por volta de 5 horas, 6 horas, minha mãe ela me trancava dentro de um quarto ou no banheiro e batia, porque a gente tinha desobedecido uma ordem dela. Mas a minha infância foi uma infância muito boa. Os meus pais, eles sempre tentaram da melhor forma dar de tudo para a gente, aquilo que estava ao alcance deles. Os meus pais, eles sempre nos ensinaram o caminho certo em que eu e meus irmãos deveríamos andar, sempre aconselhando a gente. Você nasceu no berço evangélico? Sim, meus pais sempre foram cristãos. Quando eu nasci, eu já nasci
dentro de um lar evangélico. Voltando à sua infância, eu vou perguntar, você responde com sinceridade. Sim, sim. Gostava de passar o cerol? Passava e, ó, Camarada que solta pipa não passa cerol, e na não época, é soltador de pipa. na época eu fazia um cerol bom, viu, pastor? É mesmo? Nunca machucou ninguém não, né? Não. Sério? Sério. Aprontava bastante. Aprontava. Jogava muito, bola? muito. Jogava bola e... Quebrou alguma vidraça já ou não? Não me lembro de ter quebrado, não. Não fazia esse tipo de arte? Não. Não? Então tá bom. Vamos ouvir a Jennifer. Fala um pouco, Jennifer, da sua infância, como que foi, onde você estudou, onde você foi criada. Eu sempre morei aqui em Lindóia e a minha mãe, ela me levava para a igreja desde pequenininha, porque a família do meu pai, eles eram evangélicos, então a minha mãe me levava para a igreja. Só que quando ela se separou do meu pai, quando eles se separaram, aí ela já não ia mais para a igreja. Então ela parou de me levar. Muito diferente do Felipe, eu não tive uma infância muito boa. Tive uma fase que eu até brincava na rua, mas eu cresci num lar bem complicado. Eu vivenciei situações difíceis, mas eu glorifico a Deus pela infância que eu tive, porque se eu sou quem eu sou hoje, é por causa de tudo que eu sofri, é por tudo que eu aprendi quando eu era criança. E depois que a minha mãe parou de ir para a igreja, eu também já não fui mais. E aí eu voltei para a igreja, daí eu já estava na adolescência. Você gostava de brincar do quê quando você era criança? Qual De que era a dançar. brincadeira que mais te marcou assim? Não, eu sempre gostei muito de dançar. Eu e as minhas amigas sempre fazia apresentação na rua. A gente ensaiava e apresentava na rua. Então já estava no sangue. Já estava. Já cresceu dançando. Que maravilha. Sempre morou em Lindóia? Sempre morei aqui. Então nunca teve uma experiência assim de outra cidade? Não. Eu nasci em Tapira, mas foi só para nascer mesmo. Eu sempre morei aqui. E como que era o relacionamento com seus irmãos da infância? Então, Brigava, muita arte? Bastante criança é um pouquinho complicado, porque nós somos em 6. Eu sou a mais nova. E não tem esse negócio de ser protegida, não. Eu apanhava muito. Mas a gente foi sempre muito unido. Que maravilha, que benção. Vamos ouvir o Felipe. Felipe, deixa eu perguntar para você. Como que era o relacionamento seu com seus irmãos? Tinha bastante briga. Mesmo? Mesmo. E naquele tempo, acho que até hoje, né? Quantos homens, quantas mulheres? Lá nós somos 4 homens e 3 mulheres. E o que acontece? Eu sou o penúltimo, né? Depois de mim tem um que é mais novo. Então, os 2 mais novos eram sempre os que sofriam, os que apanhavam mais, né? É mesmo? E os mais velhos batiam nos mais novos. Mesmo? Criado num lar cristão. Mesmo criado num lar cristão, Dava uns sempre tinha uma briga, sempre tinha uma confusãozinha. Que coisa, hein, rapaz? Que maravilha. Viu? Deixa eu perguntar para vocês agora, como que vocês se conheceram? Vocês dois. Você quer responder? Bom, a gente se conheceu, na verdade, de se conhecer, assim, de a gente chegar e conversar, foi aqui na igreja. Só que eu já conhecia ela de ver na rua. Eu já sempre tive amizade com os irmãos dela, antes de conhecer ela. Mas conhecer de fato foi aqui na igreja. Namorou outra pessoa antes dela, não? Sim. Já teve outros Já relacionamentos? tive outros relacionamentos antes dela. Entendi. Você cresceu num lar cristão, como você disse a princípio. E nessa fase que você cresceu dentro de um lar cristão, você sempre teve na igreja? Ou teve aquele momento que você deu uma afastada? Ou sempre você teve na igreja? Não, pastor. Na verdade, eu frequentava a igreja quando eu era bem jovem, ainda criança, porque os meus pais iam e por a gente ainda ser criança, a gente acompanhava, a gente tinha que ir junto. Mas quando eu cheguei na minha adolescência, o meu pensamento é que aquilo não era para mim. No meu pensamento é que eu ainda era muito jovem para estar vivendo aquilo. Então, na minha adolescência, eu me desviei dos caminhos do Senhor, me desviei da igreja e comecei a vivenciar os prazeres que o mundo oferecia. Teve algum envolvimento assim com bebida, com droga? Sim, já tive envolvimento com bebidas, coisas erradas.
Saía, Saía, pra festa, essas coisas assim? frequentava baladas, saía para festa. Muitas das vezes eu chegava em casa e eu sempre digo isso, sempre gosto de enfatizar isso, que muitas das vezes eu me lembro que eu chegava em casa à noite ou de madrugada e eu sempre escutava a minha mãe orando dentro do quarto dela pela minha vida. Quantas e quantas vezes, e isso não só por mim, pelos meus outros irmãos também, e quantas vezes nós presenciamos essa cena. Minha mãe, ela passava a madrugada ali orando por cada um dos seus filhos para que Deus pudesse guardar e trazer eles de volta para os caminhos do Senhor. Entendi. Ô Jennifer, deixa eu perguntar para você. Antes de você vir para a igreja, como o Felipe disse, vocês se conheceram praticamente dentro da igreja. Como que foi? Você ainda é muito jovem, né? Tem 21? 21 anos. Você chegou a conhecer o mundo assim? Pegou essa fase de conhecer, Muito. de sair, de, como ele disse, para festa, balada, essas coisas? Ou não deu tempo? Você já se converteu? Deu tempo. Eu fui, como eu disse, eu fui para a igreja com a minha mãe, até ela se separar do meu pai, até os meus 5 anos. Aí depois dos meus 5 anos eu já não fui para a igreja mais. Aí eu voltei para a igreja com alguns vizinhos meus, a Jucimara me levava quando eu tinha 10, 11 anos. Aí 12, 13 e 14 anos foi a pior fase, que foi onde eu conheci de fato o mundo. Onde eu bebia, conheci droga e... 14 anos? 14 anos. Conheceu tudo isso? Tudo isso. Deu tempo? Deu tempo. Meu Deus. Deu tempo. E qual foi assim a sua experiência? Quando você chegava em casa de uma festa, de uma balada, o que você pensava, apesar de ser muito jovem? Você tinha algum pensamento assim a respeito de tudo isso? Enquanto eu estava me arrumando para ir para a festa e fazer todas essas coisas erradas, era tudo muito bom, né? O sentimento é bom. Eu vou me divertir, vou dançar, vou beber, vou fazer tudo que tem para fazer. Só que quando eu retornava, o sentimento era ruim, porque o vazio, a tristeza ainda estava dentro de mim. E você não sabia o que era? Não, Não tinha experiência nenhuma? não. Chegou a lembrar da igreja, assim, em algum momento, dessas loucuras? Ou não? Não. Você não tinha essa experiência? Não, nunca, na minha fase eu nunca lembrei da igreja ou de tipo, orar por alguma dificuldade, mesmo fora da igreja, não. Quando eu fiquei doente, teve uma fase que eu fiquei um tempo doente e ninguém descobriu o que eu tinha e eu estava muito ruim. Daí eu lembrei de Jesus. Aí fiz um propósito com Jesus que se Ele me curasse, eu ia vir 4 domingos para a igreja. Jesus me curou, eu não vim. Não veio? Não vim para a igreja. Ah, menina, Mas foi só dessa vez que eu lembrei de Jesus. olha para você ver. Deixa eu falar um pouquinho com o Felipe. Felipe, a respeito de como vocês se conheceram. Você disse que se conheceram aqui praticamente na igreja. Mas como que começou o relacionamento de vocês assim? Orou, você buscou a Deus, ou já foi logo conversando, já foi se aproximando? Como que foi? A gente se conheceu, eu lembro que eu fui fotografar, tirar foto da bodas de ouro dos avós dela, e eu fui fotografar. E foi quando eu realmente vi ela assim, e ali, eu acho que naquele momento, naquele dia, foi quando despertou o interesse da minha parte. Então, a partir daquele dia a gente começou a conversar, e então o nosso pastor na época era o pastor Fernando, e eu me lembro que eu comuniquei o pastor Fernando logo quando a gente começou a conversando, aí foi quando eu vim e conversei com o pastor Fernando, que nós queríamos atar ali um relacionamento. Entendi. E aí, foi conversar com a mãe dela, com o pai, como que foi? Sim, eu fui conversar com a mãe dela. Eu sempre digo que a mãe dela até fez uma ameaça para mim na época. Ficou com medo? Se ela estiver assistindo aí, ó, me fez uma ameaça na época. Que
Eu me lembro que quando eu fui, ela falou assim, olha... Você ficou assustado? Fiquei preocupado, viu? Ela falou, olha, minha filha é a única coisa que eu tenho, então, se você fazer alguma coisa com ela, de deixar ela triste ou algo do tipo, eu perco a minha bênção, mas você vai se ver comigo. Então, a partir daquele dia eu vi que... Coração de mãe, né? Coração de mãe, com certeza, protetora. Meu Deus. Jennifer, deixa eu falar com você um pouquinho. E aí? Vocês foram conversando? Qual que foi o seu sentimento, assim? O que nasceu dentro do seu coração? Porque quando vocês se conheceram, você já estava na igreja. O que você pensou para o seu futuro? Assim, vou casar, vou namorar, vou casar, vou constituir uma família. Qual foi a mistura de sentimento? O que você pensou a respeito de tudo isso? Você queria constituir uma família ou aconteceu assim? Eu confesso que eu acho que foi bem rápido, porque durante 1 ano nós namoramos, noivou e já casou. Então não teve muito tempo. Tá vendo aí, jovem? Mas eu não tinha dúvida nenhuma de que ele era o homem que Jesus tinha preparado para mim. E a minha intenção foi sempre ser instrumento na mão de Deus. Então a minha intenção era construir a minha família para ser usado por Deus, era unir o meu propósito com o dele, ser usada por Deus. Mas eu nunca tive dúvida de que o Felipe era o marido que Jesus tinha preparado para mim. Olha que maravilha. Tá vendo aí, Felipe? Felipe, deixa eu te perguntar. Você disse que por algum momento da sua vida você saiu fora da igreja, né? Você foi para as baladas, foi para as festas, foi curtir a vida, como diz os jovens aí fora. E em algum momento, quando você chegava em casa das baladas, das festas, até mesmo quando você via a sua mamãe orando por você, qual era o seu sentimento? Porque você foi criado dentro de um lar cristão. Tinha algum sentimento assim ou vou dizer remorso, porque talvez arrependimento no presente momento não existia. Sentia algum sentimento assim desse tipo ou estava totalmente entregue aos sentimentos da carne mesmo? Eu sentia exatamente isso que você falou, remorso. Eu sentia remorso daquilo que eu estava vivendo, muitas das vezes quando eu via minha mãe intercedendo pela minha vida, e aquilo me trazia um remorso. Só que remorso ele é diferente do arrependimento, né? Porque chegava outro dia e fazia as mesmas coisas. Exatamente. Aquele momento você fala, nossa, o que eu estou fazendo? Mas no dia seguinte você pratica as mesmas coisas novamente. Queria fazer, queria alimentar a carne, queria sair, queria beber, queria festar, queria ver os amigos. Exatamente. O meu pensamento era aquele negócio momentâneo. Eu falava, nossa, o que eu estou vivendo? Mas quando chegava no dia seguinte eu falava assim, nossa, mas eu sou novo demais, preciso aproveitar. Entendi. Deixa eu te perguntar. O que te fez enxergar que você precisaria voltar aos caminhos do Senhor? Voltar a obedecer os princípios que você recebeu de seus pais? O que te levou a isso? Então, pastor, como eu te disse, eu tinha muitos remorsos, mas não arrependimento. Mas eu era alguém que, por ter crescido dentro de um lar cristão, eu era alguém que conhecia a palavra, por ter frequentado a igreja por muito tempo. Então eu tinha um conhecimento dentro de mim, ao meu coração. Só que era aquele pensamento, né? Eu sou novo demais e eu preciso aproveitar, porque a minha juventude ela vai passar. Só que quando a gente é jovem, a gente nunca imagina que a gente pode morrer também. Porque na verdade a morte ela não escolhe idade, a morte ela não escolhe se você é rico, se você é pobre, a morte ela não escolhe que raça você é, ela chega. E quando a morte chega, nós precisamos estar preparados para ela. E eu tinha esse pensamento, nossa, eu sou novo demais, eu preciso aproveitar. E eu me lembro que a gente sempre fazia, como meus pais eram da Bahia, a mãe do meu pai morava na Bahia, hoje ela já faleceu. E a gente, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, íamos para lá. E lá, todo mês de agosto, tinha uma festa. E eu, com meus irmãos, a gente gostava muito de ir para lá nesse mês, que era um mês de festa, então a gente gostava de ir lá, curtir, aproveitar. E a gente foi para lá em um desse mês, né, nesse período de festa.
E eu me lembro que a gente indo no caminho, a gente já ia falando e já pensando na próxima. A gente estava indo e já estava pensando na próxima viagem. E nessa viagem eu me lembro que a gente passou ali alguns dias. E eu estava na casa da minha irmã. A minha irmã mais velha, ela morava lá na época. E eu me lembro que na casa dela, ela recebeu a visita de um casal de missionários, a qual eu nunca tinha visto na minha vida. Eu me lembro que eu estava na sacada da casa dela. Um desse missionário, ele veio até mim, ele olhou assim para mim e ele falou assim: olha, eu não conheço a sua vida, mas eu senti da parte do Senhor de falar para você que Ele tem coisas grandes para você e que Ele vai te trazer de volta, mas se necessário for, você passará por uma turbulência. Eu me lembro que e ele falou que via uma riqueza espiritual muito grande na minha vida. Mas aquilo entrou num ouvido, saiu pelo outro, porque o meu pensamento era: como que Deus vai realizar algo na minha vida, sendo que eu estou vivenciando os prazeres do mundo? E eu me lembro que então a gente passou ali aqueles dias de festa, e no dia que a gente estava voltando, a gente estávamos em 3 carros. Que festa era? Era festa de final de ano, essas coisas? Não, era uma festa que todo ano tem nessa cidade. O nome da festa é Festa de Agosto, que é no mês de agosto. E tem trios, festas baianas. Assim? Uma festa tipo quermesse? Sim, micareta, essas coisas. Entendi. E aí a gente passou esse período, e aí quando a gente estava voltando, eu estava no carro com o meu pai, minha irmã estava com o esposo dela num outro carro, e meu irmão com meu tio em um outro carro. A gente estava em várias pessoas. E eu me lembro que chegou um período da viagem, uma parte da viagem, que o meu cunhado encostou o carro, pediu para mim que eu trocasse com o meu irmão, porque o meu irmão estava com ele, mais novo, meu irmão não dirigia. Pediu para que eu trocasse com o meu irmão, fosse com ele, porque quando ele cansasse, ele queria passar o volante para mim poder dirigir. E assim a gente ficar trocando ali, um dormia, o outro revezando. E eu falei: tudo bem. Eu entrei no carro, ele falou para mim: olha, eu aguento dirigir mais um período, então se você quiser descansar. Eu falei: bom, então eu vou dormir. Quando você cansar, você me chama, que aí a gente troca. Tudo bem, então ali eu dormi, e eu creio que passou-se uns 20 minutos mais ou menos, e eu acordei naquele momento com um grito do meu cunhado. E ele deu um grito que eu me lembro muito bem. Ele gritou assim: meu Deus. Eu gosto sempre de dizer que o meu cunhado, ele não era cristão. Só que é engraçado, pastor, como a gente só se lembra de Deus em momentos difíceis. A gente só se lembra de Deus quando parece que não há mais saída para a gente, parece que não há mais solução. Porque enquanto a gente estava vivendo os prazeres que o mundo estava oferecendo, maravilha, ninguém se lembrava do Senhor. Só que no momento em que a gente estava perto ali de viver uma grande tragédia, todos nós nos lembramos de Deus. A primeira reação é gritar por Deus, né? E ele Acho gritou, que todo mundo é assim, né? Ele deu um grito, ele gritou: meu Deus. Eu me lembro que eu abri meus olhos e de repente eu vi que o carro estava virando no meio da pista, e o carro caiu na ribanceira, e o carro começou a capotar. E aquela cena do carro capotando, para mim, parecia que tudo estava acontecendo em câmera lenta. E começou a vir tudo na minha mente, aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que o mundo estava oferecendo e eu estava aceitando. E eu comecei a lembrar das vezes que minha mãe passava ali de joelhos, orando pela minha vida. E por ter nascido dentro de um lar cristão, eu sabia que se naquele momento eu morresse, eu iria para o inferno. Esse era o sentimento que você tinha. Eu conhecia, eu sabia dessa realidade. Então eu me lembro que enquanto o carro capotava, eu falava: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, não deixa eu morrer aqui. E eu comecei a pedir perdão para o Senhor ali várias vezes, pedindo perdão, pedindo por misericórdia. Eu me lembro que de repente o carro ele parou, e eu olhei para o lado, meu cunhado estava meio que desacordado, meio tonto. A minha irmã atrás, que estava no banco de trás, esposa dele, ela não conseguia se mexer. O meu sobrinho, filho dela, na época ele tinha uns 8 anos, 9 anos. Ele estava com vários cortes no rosto, caco de vidro no seu rosto. E todos eles ali machucados. A minha irmã, ela quebrou a bacia. Ela ficou um bom tempo sem se movimentar, sem andar. E
eu me lembro que naquele momento que eu abri os olhos, que eu vi, que eu percebi que eu estava com vida, que eu não tinha morrido, e eu comecei a olhar todo o meu corpo assim, e eu não tive sequer um arranhão, pastor. Livramento, E hein? todos eles ali ficaram machucados, ficaram sem poder pedir socorro. E na hora que a gente sofreu o acidente dentro daquela pista, não havia nenhum carro, então ninguém viu a gente cair naquele barranco. E os carros que passavam, eles não conseguiam enxergar lá embaixo. Então, Deus, eu vejo que Deus, ele foi tão misericordioso que ele permitiu eu ficar bem naquele momento para eu conseguir sair do carro e pedir por socorro. Eu me lembro que eu saí do carro e eu falei para eles, olha, eu vou pedir ajuda e eu já volto. E eu me lembro que eu subi os barrancos para cima e eu falei, olha, o primeiro carro, eu fiquei na pista e nenhum carro passava, e eu desesperado, com medo do carro pegar fogo, porque saía muita fumaça do carro. E nenhum carro passava, eu falava assim, aí de repente veio um caminhão, eu comecei a dar sinal para o caminhoneiro, só que eu acho que ele deve ter ficado com medo, uma pista deserta, não havia ninguém, talvez ele ficou com medo de ser assalto, algo do tipo, ele não parou. E eu falei assim, olha, o próximo carro eu vou pular na frente, o carro vai ser obrigado a parar. Aí de repente eu vejo um carro lá na ponta do morro vindo, eu já entro no meio da pista, começo a dar sinal com a mão, e de repente aquele carro que estava vindo eram os meus pais, que estavam vindo no carro. E aí o meu pai, ele parou, a minha mãe, ela já desceu desesperada, e ela já em seguida já desmaiou. E eu não conseguia falar, eu não tinha reação, apenas apontava para eles aonde estava o carro. E eu me lembro que eles desceram, chegou o resgate, corpo de bombeiro. E eu me lembro que o rapaz da ambulância que estava me levando para o hospital, ele me colocou no banco da frente. E no caminho do hospital, ele falou assim para mim, falou assim, olha, você é cristão? Eu falei, não. Eu falei assim, meus pais são, mas eu me encontro afastado da igreja. E aí ele olhou naquele momento e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, Deus, ele está te dando mais uma oportunidade de você poder voltar para os caminhos dele, só que essa é a última oportunidade que ele te dá. E naquele momento eu agarrei aquela oportunidade que o Senhor estava me dando com todas as forças. E eu falei assim, eu me lembro que ainda no hospital eu falei, Senhor, eu já entendi tudo. Assim que eu chegar de volta à minha cidade, eu vou procurar uma igreja e eu vou voltar para os teus caminhos. E assim que a gente chegou, acho que passou 2 dias, eu ainda não conhecia a igreja em CPI. Eu acho que passou mais ou menos uns 2 dias, o pastor Fernando, ele foi até a casa da minha irmã, visitar ela. E eu me lembro que eu estava lá. E ali ele ficou conversando com a minha irmã, com o meu cunhado. E ele me fez um convite, ele falou, olha, vai lá na igreja, faz uma visita pra gente. Eu já tinha no meu coração que eu precisava voltar, que eu queria voltar, eu tinha falado pro Senhor que eu iria voltar. E então, eu vim para essa igreja, eu me lembro que eu cheguei aqui, sentei na primeira fileira, e assim que terminou a mensagem, e o pregador fez o apelo, eu fui o primeiro a levantar, se eu não me engano, acho que naquele dia eu fui o único que retornei para os caminhos do Senhor. E depois daquele dia em diante, a minha vida mudou. Deus fez grandes coisas na minha vida, colocou minha esposa na minha vida. Deus, ele tem feito coisas que eu olho assim hoje, eu falo, eu nunca imaginei estar vivendo, e hoje eu estou vivendo, mas graças à misericórdia de Deus. E o que eu queria passar para você que está nos assistindo com isso, é que a Bíblia nos diz que existem caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Eu estava indo por um caminho que, ao meu ver, era um bom caminho, mas o final dele era um caminho de morte. Mas antes de eu chegar no final deste caminho, eu tive um real encontro com o Senhor. Glória eu pude a Deus. retornar para os caminhos dele. Então você que está nos assistindo, nos ouvindo, se você estiver andando por este caminho, ainda há tempo de você voltar e ter um real encontro com o Senhor Jesus Cristo. E assim como ele fez na minha vida, com certeza ele também irá fazer na sua vida. Felipe, mais uma pergunta. Você falou que você ficou afastado um bom tempo dos caminhos do Senhor, mas qual a igreja que os seus pais frequentavam? Meus pais, eles são da Assembleia de Deus. A gente frequentou... Sempre foi da Assembleia de Deus? Não, na minha infância, quando a gente morava em São Paulo, eles eram da Deus Amor. Quando a gente veio para a cidade de Jacutinga, foi quando então eles começaram a frequentar a Assembleia. Você falou muito a respeito da sua mãe, que às vezes você chegava em casa e às vezes ela estava orando, clamando a favor dos filhos que estavam afastados dos caminhos do Senhor.
Mas como que era a reação do seu pai, o irmão Jaime, em relação a essa vida, vamos dizer assim, essa vida louca que você estava levando? Qual que era a reação dele? Como que era o comportamento dele? O que que ele falava? Como que ele te abordava? Vocês conversavam a respeito disso? Ele chamava a sua atenção, puxava a sua orelha, falava, filho, tem que voltar. Como que era? Sim, o meu pai, ele era mais de conversar. Minha mãe era alguém que ela era mais, assim, vamos dizer, desesperada. Já o meu pai, ele era de chegar, chamar, conversar. E por muitas vezes, o meu pai, ele chamava a gente, ele conversava, e ele dava conselho, ele falava, olha, isso que você está fazendo é errado, não é por aí. Então ele chamava. Sim, e eu me lembro que, quando eu estava vivendo dentro deste mundo, eu me lembro que uma vez, o meu pai me chamou dentro do quarto, e ele perguntou para mim, olha, você está vivendo isso. Ele queria saber da minha boca se era verdade o que eu estava vivendo naquele momento. E era um momento que eu estava, vamos dizer assim, conhecendo bebidas, conhecendo droga. Eu me lembro que o meu pai, ele chegou, chamou eu para conversar. Eu me lembro que naquele dia, eu acho que foi o único dia que eu vi realmente uma tristeza muito profunda no meu pai. É algo que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Naquele dia eu vi uma tristeza tão profunda no meu pai, e aquilo me comoveu. Eu lembro que eu passei toda a noite naquilo lá, me remoendo por dentro. Eu falava assim, nossa, o meu pai com a minha mãe, eles fizeram de tudo por mim, sempre ali aconselhando. O meu pai era alguém que, o que eu precisasse dele, que tivesse no alcance dele, ele fazia. E muitas das vezes até o que ele não podia fazer, ele dava um jeito de fazer pelos filhos. Até hoje, o meu pai, ele é alguém que ele faz de tudo pelos filhos. Aquilo que ele pode, até aquilo que ele não pode fazer, é um herói. Ele acaba fazendo. O meu pai com a minha mãe são os meus heróis. Eu digo que o meu pai com a minha mãe, eles são tudo para mim. Se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, é por causa do meu pai e da minha mãe. Maravilha. Que testemunho abençoado. Já que nós vamos conversar um pouquinho com a Jennifer a respeito de como ela chegou à casa de Deus, como foi a sua conversão, a sua experiência com Deus, como que ela chegou até o ministério de dança, como que Deus trabalhou no seu coração. Mas antes, nós queremos ouvir mais um louvor com o nosso querido pastor Fernando, irmão Robson. Daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando mais um pouco com a Jennifer. Amém? Amém. Felipe ele voltou para Jesus quando nós estávamos pregando o Salmo 51. Olha que benção. Aí ele recebeu aí, veio aqui na frente, eu lembro que pulava que nem pipoca. Maravilha de Deus. Já foi renovado, foi bênção de Deus, né, Felipe? Glória a Deus. Erga agora a cabeça, não fique triste, porque para tão cedo assim, até disse, Deus me esqueceu, mas Ele não esquece o seu. Glória a Deus. Pois Ele está contigo aí. Deus já mudou o teu cativeiro, repreendeu o devorador. Erga agora tua cabeça, vem toma posse da vitória, a sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e se chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Meu Deus, de ontem e agora, declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Volte para cima, atravesse o abismo, sai desse calabouço, seja um vencedor.
Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão, você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento, yeah, yeah. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. Aproveitar aqui o gancho do pastor Fernando. Ele disse que quando o Felipe se reconciliou com o Senhor Jesus, o pastor Fernando estava ministrando no Salmo de número 51. E o pastor Fernando disse que ele recebeu um renovo aqui da parte de Deus, disse que pulava que nem pipoca. É verdade isso, Felipe? Verdade, verdade. Eu me lembro bem. Eu pulei aqui, a gente tinha ainda, na época, não era o púlpito que a gente tem hoje, era um outro púlpito. Eu me lembro que eu pulei bastante. Eu me lembro que naquele dia do renovo, eu acho que mais pessoas haviam sido renovadas naquele dia. Então foi um dia que ficou marcado. Você consegue se lembrar da data que você foi batizado com o Espírito Santo, o ano? Ano e data eu não vou me lembrar, mas eu me lembro que foi num retiro de jovens, na época ainda que eu ainda era da Assembleia de Deus. E quantos anos você tinha aproximadamente? Eu tinha aproximadamente entre 9 e 10 anos de idade. Foi uma experiência maravilhosa, fora do comum. É uma experiência que eu guardo até hoje. Me lembro muito bem do dia, como as coisas aconteceram. Me lembro muito bem. Foi muito bom. Foi. Que maravilha. Deixa eu falar um pouco com a Jennifer. Jennifer, você disse que você teve as suas dificuldades na sua infância, viveu momentos aí conturbados da sua vida, teve uma vida difícil, vamos dizer assim. Mas o que te levou realmente a conhecer a Cristo? Qual foi o dia, o ano? Qual foi a motivação? O que fez você entrar pela porta de uma igreja? Depois de grande já, porque você era levada até então à igreja quando criança pelos seus avós, pelos seus pais, mas como eles se afastaram, você foi criada praticamente no mundo. O que te trouxe novamente a Cristo Jesus? Então, quando eu tinha 15 anos, a minha irmã Andressa começou a vir na igreja. Ela não ia, eu e meus irmãos ia quando era criança, a Andressa não ia. E depois, quando eu tinha 15 anos, ela começou a vir para a igreja. Qual igreja? Essa ICPI, isso. Mesmo. E ela sempre chamava eu para vir, mas eu não queria, eu queria saber do mundo. E eu lembro que eu estava indo comemorar o meu aniversário de 15 anos, num bar, uma festa, e ela ficou orando pela minha vida. Enquanto eu fui para a festa, ela ficou orando, e ela sempre me chamava para vir para a igreja. E aí eu não vim. Eu só vim para a igreja porque eu precisava de um milagre. Eu estava, mais uma vez, passando por dificuldade, por uma situação muito difícil na minha família, e eu só vim para a igreja porque eu precisava que Jesus me ajudasse. E eu só vim para pedir isso. Eu só pisei na igreja porque eu precisava que Jesus me ajudasse. E você pode compartilhar o que era ou prefere não falar? Prefiro não falar. Prefere não falar? Não, eu acho que a maioria deve saber, mas eu prefiro não falar porque expõe outras pessoas, entendeu? Mas eu só vim porque eu precisava que Jesus fizesse milagre. Era um milagre. Era milagre. Só através disso? Era milagre porque eu já tinha passado por essa situação uma vez. E a primeira vez foi muito difícil. Então, na minha cabeça, a segunda vez vai ser pior. Entendi. Então, eu já estava esperando que eu ia voltar a sofrer tudo de novo que eu sofri quando eu era criança. Entendi.
E isso fez com que você chegasse até a igreja? Sim. Eu só Você fui... chegou a fazer uma prova com Deus assim ou não? Não. Se o senhor fizer isso, eu vou para a igreja. Eu fui não. lá para pedir. Foi só para pedir. Foi só para não pedir. tinha intenção nenhuma de se converter, de entregar o seu coração a Jesus. Não teve. Nenhuma. Eu só fui pedir e porque eu sabia que era só Jesus. Entendi. Era só Jesus. E Jesus, ele é tão bom que o primeiro sofrimento durou 4 anos. O segundo, que eu achei que seria pior, durou 12 dias. Entendi. E quando eu cheguei na igreja que eu fui pedir para Jesus, eu senti algo que eu não tinha nunca sentido. Foi uma experiência incrível que eu tive com Jesus e aí eu entendi que ali era o meu lugar. Você, nesse momento, foi a sua conversão? Foi quando eu vim para a igreja e permaneci. Aí eu você vim através do milagre e estou até hoje. sentiu-se realmente transformado. Sim. O mundo ficou para trás. Ficou para trás. Não teve mais vontade de sair, de voltar. Nada. Respirando igreja. Respirando igreja. Firme com Jesus. Firme com Jesus. Que maravilha. Eu vou fazer uma pergunta agora. Vocês não falaram para mim, mas eu vou perguntar. Porque o Felipe falou, não vai perguntar. Eu vou perguntar. Quando que vocês casaram? Pode responder. Foi 12 de dezembro de 2015. Dia 12 de dezembro de 2015. Já faz praticamente 5 anos. E qual é a experiência de casado? Boa? Hoje, boa. No começo foi difícil? Eu vou testemunhar, quando nós casamos, nós passamos por uma dificuldade muito grande. Porque o Felipe, quando ele veio para a igreja, ele sentava na primeira cadeira, ele estava sempre ativo nas programações, só que quando a gente casou, ele passou por uma frieza espiritual muito grande. E aí ele já não orava como orava mais, não buscava como buscava mais. E é difícil porque os dois precisam ter o mesmo foco. Então eu sempre quis mais da igreja, eu sempre tive envolvida, sempre quis participar de tudo. E o Felipe não estava assim, então foi uma fase muito difícil. Eu procurava muito me aconselhar com a Janaína e ela falava, Jê, fica tranquila, porque é assim mesmo, é começo, vocês são diferentes, foram criados de formas diferentes, mas para mim, com 3, 4 meses de casado, eu achava que eu tinha feito loucura, porque mesmo? era uma dificuldade muito grande, muito grande. E eu lembro que aqui no culto tinha um irmão pregando e ele me chamou aqui na frente. Eu contei isso lá no pastor Isaac e ele pediu para que eu levantasse a mão e tentasse pegar algo. E eu fiz isso. Aí ele falou para mim, você conseguiu pegar alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, exatamente, você com a sua mão você não vai conseguir nada. Coloca nas minhas mãos porque eu vou fazer por você. E aí daquele dia em diante eu parei de querer mudar o Felipe para ser como eu queria que ele fosse. E eu comecei a orar pela vida dele. Então a gente brigava e orar. E eu passei um ano de dificuldade orando pela vida do Felipe. A Evelyn fica mexendo comigo, ela fala que quando o Felipe sobe aqui, o meu olho brilha, e brilha mesmo, porque é resultado de oração. Glória Foi muita oração pela vida dele, foi só uma fase, graças a Deus, e eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Glória a Deus. Deixa eu perguntar, Felipe. Felipe, que história é essa, rapaz, que deu uma esfriada? A gente, eu acho que logo, na verdade, não digo um esfriamento espiritual, mas eu vivi a gente viveu um tempo, acho que começo do casamento, em que quando a gente casa, a gente vê realmente que a gente é 2 pessoas totalmente diferentes. Entendi. Pensamentos diferentes, atitudes diferentes, a forma de agir, ela é diferente. Então, eu acho que acabou dando um choque, entendeu? Você ficou um pouco assustado? Exatamente, acabou dando um choque, acho que nós dois, até porque ela casou nova, eu casei novo, e então, pra gente, aquele momento, Para alinhar? de começo, foi um choque, que eram 2 pessoas diferentes, mas a gente com o tempo foi vendo o trabalhar de Deus, e hoje a gente vê tudo que Deus fez, como ela disse, né, em nós e através de nós. Que maravilha. Jennifer, como que você chegou ao ministério
de adoração, de dança? Então, a dança sempre teve dentro de mim, eu sempre gostei muito de dançar. O que eu não entendia era que Jesus ele tinha um propósito através da dança, não era simplesmente dançar. E aí aqui na igreja mesmo foi algo gerado dentro do meu coração. Eu lembro que eu procurei o pastor e eu falei que eu queria criar um ministério. E ele super apoiou, e aí nós oramos pelo nome do ministério. E aí foi acontecendo. Jesus foi confirmando as meninas foi entrando. E na época tinha líder, daí a líder deixou a liderança. A Janaína começou a tomar conta do ministério como líder. E aí quando ela foi ganhar o Miguel, a liderança foi passada para mim. Hoje a gente tem 8 meninas, são 5 do Shekinah e 3 do Ágape. Maravilha. Eu vejo que quando você está adorando a Deus através da dança, você realmente se entrega totalmente. A gente consegue enxergar isso, a gente sente a presença de Deus através do trabalho que você faz, através da adoração. Qual foi a sua experiência, assim, que você lembra, maior, que você teve com o Espírito Santo, assim? Quando você foi batizado com o Espírito Santo, consegue lembrar disso? Eu lembro, foi num encontro das irmãs que teve em uma chácara. E eu lembro que teve a pregação à noite, e aí depois foi feita uma oração. E eu lembro que ali eu fui batizada com o Espírito Santo, e era um fogo que queimava dentro de mim. E eu lembro que a irmã falava assim: você está pulando tanto que Jesus nem soltou a bênção ainda e você já está querendo pegar da mão dele. Glória a Deus. E eu tenho vivido isso. Eu sempre quero mais e mais de Jesus. Que maravilha. Tá vendo, irmãos? Que testemunho maravilhoso. Que testemunho abençoado. Deixa eu perguntar. Ainda tem um sonho? Quais são os sonhos que vocês têm? Aqui, para a terra ainda. Tem algum sonho assim que você tem vontade de realizar, que ainda você não realizou? Pode falar. Eu tenho o sonho de ser mãe. Quer ser mamãe, tá vendo aí, Felipe? Você, rapaz, toma jeito. Ele sonha mais que eu. É mesmo? Olha que maravilha. Esse sonho é maior do lado dele. E tem o sonho da casa própria, mas eu sonho muito mais espiritual do que aqui na terra. Eu não me preocupo se eu vou ter casa, mas eu me preocupo de que forma Jesus vai me usar, o que Jesus vai fazer através de mim. Minha preocupação é essa. Maravilha. Felipe, fala o sonho, meu filho. Pode contar o sonho. José contou o sonho e deu B.O. Se for para dar B.O., nem conta. Não, como ela falou, a gente tem um sonho, né, de ter filho, casa própria, tudo isso. Eu creio que Deus já está preparando tudo isso. Mas acho que os sonhos maiores, os nossos, são sonhos realmente de viver nas coisas de Deus, né, de viver as obras do Senhor. Por tudo aquilo que a gente tem vivido, a gente sente no nosso coração que Deus tem projetos, Deus tem coisas, Deus tem chamados para a gente. Por tudo aquilo que a gente já viveu, até eu sempre digo que eu sou muito grato à vida do pastor Fernando, que eu digo que eu peguei muita experiência com ele, né, nessas viagens missionárias, muitas das vezes visitas em igrejas. E eu sempre chego em casa e eu comento, né, que a gente fala assim: nossa, eu vivi isso nessa viagem com o pastor Fernando. Experiências que a gente vê, eu vejo ele passando, e cada vez mais a gente vê, no meu coração se acende cada vez mais que aquilo que a gente tem sonhado realmente é aquilo que Deus verdadeiramente tem preparado para a gente, né? Então os nossos sonhos, temos sonhos aqui? Temos. Sonho de ter filho, sonho de casa própria. Temos sim sonhos, mas os nossos maiores sonhos mesmo no nosso coração são sonhos espirituais. Aproveitando a respeito desses sonhos espirituais, vocês tiveram uma experiência muito boa, tiveram o privilégio de ir até a África, junto com o pastor Fernando, fazer a obra missionária. O que te marcou, que você lembra até hoje, que você viveu lá na África? Tem alguma coisa assim que te marcou, que você, até hoje, quando você deita assim, dá aquela piscada, você lembra? Na verdade, o que eu mais lembro
lógico, teve o que me marcou lá, mas toda vez que eu deito, eu me lembro do pastor Fernando. Eu costumo dizer que, gente, se vocês querem dar risada, é só você viajar com o pastor Fernando, mesmo? você dá muita risada com esse homem. Mas algo que me marcou muito lá foi a forma que aquele povo vivia, de eles não terem uma boa condição financeira. A gente vê... Não há recursos, né? Isso, a gente vê muitas das vezes, não tem o que comer, tem uma refeição no dia, sabe? E aquelas crianças que muitas das vezes não tem nenhuma refeição. Então eu vivenciar isso, porque muitas das vezes a gente vê por foto ou a gente vê vídeos, é uma coisa, mas quando a gente está ali e a gente está vendo aquilo com os nossos próprios olhos, então foi algo que quando eu fui com o pastor Fernando, que eu cheguei lá, foi um choque muito grande para mim. Eu falei, nossa, eu não imaginava que de fato as coisas fossem assim. E eu digo que aquele dia, essa viagem missionária foi uma viagem que ela mudou a minha vida, a forma de pensar. Porque muitas das vezes a gente tem tanto, e a gente só quer pedir mais, e a gente esquece de agradecer por aquilo que a gente tem. E eu vi aquele povo que ainda que estava passando por todo aquele sofrimento, aquela angústia, a gente via a todo momento aquelas crianças felizes, sorrindo, alegres, sabe? Mesmo em meio à dificuldade, em meio à dificuldade, sempre feliz. E eu me lembro que a gente chegava no culto, quando a gente ia cultuar a Deus, a gente via aquele povo cultuando de uma forma, entregando verdadeiramente a adoração ao Senhor. Era como se, eles dissessem, olha, a gente tem problema, temos dificuldade, como se eles soubessem, olha, dentro da nossa casa a gente não tem nada, mas nós vamos entregar o nosso melhor nessa noite para o Senhor. Glória a Deus. Então aquilo me marcou muito. A gente viu que de fato, eu particularmente vi que naquele dia que de fato eu precisava melhorar muito como cristão, como um verdadeiro adorador. Aquele povo, eles adoram quando tem e adoram quando não tem, né? Na maioria das vezes quando não tem. Então aquilo foi algo que me marcou demais nessa viagem missionária. Jennifer, eu ouvi você falando algumas vezes que em relação à África, eu até te perguntei, você chegou a falar para mim assim que você não queria ter vindo embora. Eu ouvi isso da sua boca e eu gostaria que você dissesse para os nossos irmãos que estão em casa o porquê. Quando a gente passa por quando eu passei pela situação que eu passei, que muitas pessoas me ajudaram, a minha intenção era fazer o que fizeram por mim. Eu sempre pensei muito assim, será que aquela pessoa está passando pelo que eu passei? Será que aquela pessoa tem a quem pedir ajuda? Então, a minha intenção sempre foi ajudar, eu sempre tive isso no meu coração de ajudar o próximo. Eu lembro que quando o pastor falou da viagem missionária, nem era para a África, e eu chamei o Felipe para ir. E ele falou que não, ele tinha um coração bem fechado para a missão. E ele falou que ele não ia. Eu falava, vixe, e agora? Mas você acredita que é medo ou o quê? Que ele sentiu? Eu acho que ele pensava mais nas coisas aqui, porque ele falava assim para mim, mas como que eu vou deixar a casa? Como que eu vou deixar o carro? Entendi. E aí eu falava, nossa, mas agora eu não vou poder ir porque eu sou casada, ele não tem esse desejo no coração dele, eu não vou poder fazer uma viagem missionária. E a África marcou, porque eu lembro que eu estava na cozinha, o pastor Fernando ligou para ele, chamando ele para ir para a África, e eu lembro que ele sentou no sofá e falou assim, vamos. Eu falei, vamos para onde? Aí ele falou, o pastor chamou eu para ir para a África. Eu falei, eu te chamei, você não quis ir. Eu passei uma fase muito difícil, porque eu achava que eu nunca ia poder ir por ele, não querer ir. E você vai? Ele falou, vou. Eu falei, e sua casa, e seu carro? Ele falou, vai ficar aí. Aí eu falei assim, e valor? Ele falou, deixa para lá. Então, ele estava com o coração bem aberto para ir. E eu fiquei muito, mas muito feliz quando ele foi da primeira vez. Só que nos preparativos eu fiquei um pouco revoltada, porque eu falava, mas Senhor, esse era o desejo do meu coração, era o meu sonho fazer algo desse tipo, e o Senhor está levando ele e eu estou ficando. Ele sabe disso, que eu passei dias de falar, Jesus, e eu estou ficando. Aí eu pensava assim, ele vai passar dificuldade lá, porque a situação não é fácil, ele nunca mais vai querer voltar. Agora que eu não vou mesmo. E aí ele foi, viveu as experiências dele lá, voltou.
E aí no ano passado que o pastor veio chamar e ele aceitou de novo, eu falei, é Jesus purinho. Glória É Jesus purinho para gerar isso no coração dele. E nós fomos e eu não queria voltar, até hoje. Semana passada eu sonhei 2 vezes com a África. Olha que maravilha. 2 vezes eu voltei muito triste. Leva para lá, pastor Fernando. Eu voltei muito triste, eu dentro do avião, eu chorava. Eu não queria ter voltado. Mesmo com toda dificuldade, eu não queria, porque o amor lá é demais. Eles precisam muito da gente, assim. A Elza manda mensagem para mim, ela fala, eu preciso ouvir sua voz, eu preciso que você converse comigo. Então eu imagino que eu do lado dessas pessoas, o quanto eu poderia estar ajudando, mais, né, do que daqui. Então eu não queria mesmo ter voltado. Até hoje eu sofro, porque o meu coração ficou lá. Olha que maravilha. E Ficou o avião? lá. Foi a primeira vez? Não ou já foi. tinha andado? Eu fui para João Pessoa. Não se compara o voo, mas já tinha andado. Dá medo? E algumas vezes, né, pastor? É. Tremendo no avião e só eu com a janela aberta, olhava para baixo, era só água. Diz que o Fernando dobrava o joelho no meio do corredor lá. É verdade Quase isso? isso. Não, tem hora que dá um pouquinho de medo, sim. Se for para voltar, volta? Volta. Volta, Felipe. Um dos meus sonhos semana passada, eu lembro que, porque a gente foi em agosto, o Felipe foi em agosto e depois nós fomos em agosto. E agosto já tá aí, e no meu sonho o pastor falava, Jennifer, arruma as malas que a gente precisa ir. A gente tinha só um mês para se programar, e eu arrumei a mala e fui. Ainda contei para minha mãe esse sonho, ela falou, será que vai ser assim? Olha para você ver Será que que maravilha. julho eu tô arrumando mala? Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Que testemunho maravilhoso. Mas as horas passam muito depressa e nós precisamos dar o nosso encerramento aqui. Mas eu tenho umas perguntas para fazer para vocês. Eu ouvi falar que é o tal do bate-bola. Conhece? Pergunta e você responde pabuf. Tá bom? Vamos lá, Jennifer. Uma comida, doce ou salgada? Salgada. Prefere salgada. Felipe? Salgado. Salgado também? Um personagem bíblico. Gosto de Raabe. Raabe. Felipe? Davi. Davi? Glória a Deus. Se for para viajar para algum lugar, qual lugar você escolheria? Para passeio. Para passeio. Para passeio. Para África você já vai. Tá bom. Para passeio? Não tem? Não. Eu gosto de praia. Praia? Acho que eu iria para Entre praia. praia, campo e cidade, qual que você prefere? Praia. Praia mesmo? Praia. Se fosse para morar na praia, moraria. De boa. De boa. E você, Felipe? O quê? Pra ir ou morar? Praia. O que você prefere? Campo, praia ou cidade? Praia. Gosta de praia também? Gosto. Os dois? Os dois. Mas combina demais da conta. Que maravilha. Glória a Deus. Irmãos, vamos encerrar nesse momento. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Queria perguntar mais coisa, mas o tempo não dá, tá? E a nossa irmã Jennifer ainda ela tem aqui uma apresentação para fazer, através da adoração da sua dança. Mas diante de tudo isso que nós ouvimos aqui nesta noite, esse testemunho, essa reconciliação do nosso irmão Diácono Felipe, voltando para os caminhos do Senhor, da nossa irmã Jennifer, esperando receber o milagre de Deus, também teve um encontro real com Cristo Jesus. Nós ouvimos aqui testemunhos maravilhosos. Em outras ocasiões nós vamos estar conversando com outras pessoas também que tiveram uma vida transformada pelo Senhor Jesus. Mas eu quero orar por você nesta noite. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você fizesse agora dentro de você uma introspectiva de tudo que você ouviu aqui. Nós estamos diante de um casal de jovens, muito jovens ainda, mas que receberam um chamado de Deus. E o que me chama a atenção é que, mesmo o diácono Felipe saindo fora dos caminhos do Senhor, como ele mesmo disse, Deus usando alguém para falar com ele que ele estava tendo uma outra oportunidade.
Talvez você esteja me ouvindo nesta noite e talvez você esteja vivendo a mesma situação, talvez de forma diferente, e você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você precise ter um encontro real com Cristo, coisa que você ainda não teve. Talvez você cresceu dentro de um lar cristão e você agora se encontra afastado. O Senhor te chama nessa noite. O Senhor quer ter um encontro real com você. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor quer mudar o seu coração. Assim como Jennifer e Felipe foi alcançado pelo Senhor Jesus, Deus quer visitar você. E eu quero orar pela sua vida, e que talvez algum dia você possa estar sentado aqui nessas cadeiras, também dando o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Querido Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, neste momento, pela vida, Senhor, do nosso irmão diácono Felipe, pela vida da nossa irmã Jennifer. Quero te agradecer, ó Deus, também pela vida do pastor Fernando, pela vida do Robson, por toda essa equipe, Senhor, que está por trás aqui, ó Deus, fazendo com que esse culto chegue até o lar dos nossos irmãos. Pai, eu oro por essa vida agora que está com a mão no coração. Talvez essa pessoa se encontre afastada dos teus caminhos, ó Deus, assim como um dia também esteve o Felipe fora dos teus caminhos. Deus, talvez pessoas estejam com o mesmo pensamento que a Jennifer, ó Pai. Se o Senhor fizer um milagre, eu estarei dentro da tua casa. Pai, revela a tua glória ao coração desta pessoa. Mostra, Senhor, a ela o quanto ela precisa e necessita da tua misericórdia. Pai, muito obrigado por tudo quanto nós ouvimos e sentimos aqui nesta noite. Pai, o desejo do nosso coração é que esse bate-papo, que essa conversa possa trazer edificação ao coração das pessoas que estão em casa. Deus, muito obrigado. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Agora nós vamos ouvir a nossa irmã Jennifer, vamos assistir ela também, e eu quero que você adore a Deus através dessa encenação, através dessa dança, através do louvor que vai ser tocado, e que o Espírito Santo possa falar com clareza ao seu coração. Assim que ela terminar o louvor, nosso querido pastor Fernando vai estar impetrando a bênção apostólica sobre a nossa vida, amém? Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste o teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas, e em ti espero redenção. Veio de
verdade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas teu prazer. Sou teu filho amado, em quem achas E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Glória a Deus, que bênção, né? 2 testemunhos assim impactantes, que falam muito ao nosso coração, né, queridos? E a gente vê o que Deus tem feito na vida desse casal, e eu creio que tem muito mais para fazer. Coloque a mão no teu coração que nós vamos orar agradecendo. Pai, nós rendemos graças a Ti, e realmente, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e reconhecendo as Tuas maravilhas. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor João Carlos. Te louvamos, Senhor, por todos aqueles que tiveram a oportunidade de poder assistir tudo isso que foi relatado aqui, porque é obra do Senhor. Te louvamos pelos irmãos que estiveram aqui. Te louvamos pela oportunidade de podermos adorar o Teu nome, Pai. Oramos pela cidade de Lindóia. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes estaduais e federais. Pedimos pelas famílias, pelas vidas que estão com essa doença. E pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Pedimos ao Senhor que nos livre desse espírito de morte. Livre a nossa nação, livre o mundo, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, da Tua bênção e da Tua vitória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre cada um de vós. E todos abençoados vamos dizer juntos, amém. Domingo às 19h30 estaremos novamente adorando ao Senhor. Que Deus os abençoe.